Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 10, estamos praticamente a uns 15 sermão do final. Não, 15 é muito, né? Mas Eclesiastes capítulo 10, hoje nós encerramos o capítulo 10 e nós iremos até o verso 20 e depois mais, se não me engano, 3 mensagens e nós encerramos nosso bate-papo com Salomão. Em outra ocasião a gente vai para o livro de Provérbios, né? Mas isso exige muita sabedoria do pregador que ainda não está com essa bola toda, é difícil. Provérbios não é brincadeira não, né? Mas meus irmãos, Eclesiastes capítulo 10, nós iremos do verso 12 até o 20, na semana passada nós fomos do 1 ao 11, é um capítulo que ainda Salomão está falando da tolice e da sabedoria, dos caminhos opostos, da vida, das reações, da tolice, do tolo e do sábio. Então Salomão está nos chamando a atenção para que possamos olhar acima do sol, acima do céu e ver e desfrutar da sabedoria que vem do alto. Então Eclesiastes capítulo 10, do 12 até o 20, diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é a criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. A Rose já orou pela mensagem, no final a gente ora novamente. Então, Salomão, meus irmãos, capítulo 10, ele continua sua reflexão sobre a tolice. Então, Salomão, ele começou o capítulo 10, ele nos mostrando que os caminhos do tolo e os caminhos do sábio, eles são opostos. O tolo, ele caminha numa direção, ele inclina para uma direção, e o sábio para outra direção, né? O tolo geralmente é flamenguista, é brincadeira, só para descontrair. Então, Salomão vem mostrando para nós que os caminhos do tolo e do sábio são totalmente opostos. Salomão, meus irmãos, ele mostra que a tolice, ela deve ser abandonada, porque os seus efeitos são devastadores na vida daquele que o possui. É assim a vida do tolo, vira e mexe, ele entra numa enrascada, não é assim? Então Salomão, ele nos alerta que a tolice, ela mesmo que em pequenas doses, ela põe tudo a perder, e ele dá o exemplo no verso 1, né, do perfume, por mais nobre, por mais cheiroso que seja, por mais chique, basta uma pequena mosca morta e põe tudo a perder. Aquele delicioso e saboroso e cheiroso perfume fica podre, dá mau cheiro. É assim na vida. Você pode parecer ser muito sábio, mas basta uma escorregada, um deslize, uma atitude errada, uma palavra mal feita, mal colocada e bagunçou tudo. Então ele está querendo nos alertar, né? Pequenas doses de tolice põem tudo a perder. Não adianta você colocar um terno novo e usar um sapato velho, né?
É mais ou menos isso que ele está querendo dizer para nós. Então, Deus, meus irmãos, através de Eclesiastes, Ele nos chama a seguir e olhar para a sabedoria, nos chama a amar a sabedoria, e sabedoria essa que só vem acima do sol, sabedoria essa que nós só encontramos em Cristo. A sabedoria dos homens, o próprio Salomão já nos mostrou, é boa, é melhor a sabedoria dos homens do que a própria tolice, mas a sabedoria dos homens, ela não nos leva a lugar nenhum. O máximo que ela pode te levar é uma vida aparentemente boa, mas ela não traz a verdadeira vida, ela não traz a vida a qual Salomão sempre está nos lembrando da realidade do que iremos encontrar quando eu e você morrermos, a vida eterna. E somente a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem acima do sol, ela pode nos conduzir à verdadeira vida, a vida de fato abundante a qual nós ansiamos desde sempre. Então, nós devemos, meus irmãos, entender isso e amar essa sabedoria. Provérbios vai dizer para nós, o próprio Salomão, que o temor da sabedoria, né, o princípio da sabedoria é o temor, é obedecer a esse Deus, a qual nós dizemos e declaramos seguir. Então, que fique claro na minha mente e na sua, que somente quando eu e você conhecemos de fato a sabedoria de Deus, é que nós podemos com humildade reconhecer a nossa ignorância. Só quando a gente fica perto da verdadeira sabedoria, ele lança luz na nossa total ignorância. Spurgeon, a respeito disso, ele disse assim, a entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento de nossa própria ignorância. Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para as Escrituras, para a sabedoria que Deus colocou ali para nós conseguimos enxergar a nossa ignorância. Nós temos visto isso tratando no temor de homens, coisas que a Bíblia diz, mas parece que passam desapercebidos. Pecados tão costumeiros na nossa vida e a gente não percebe que são pecados. Coisas que podem ser boas em si mesmos, mas nós fazemos dela ídolos. E aquilo que era para o nosso bem se torna um mal para nós. Esse é o efeito do pecado, é o efeito da queda. Isso é a vida debaixo do sol. Eu já falei, tem um livro de um autor brasileiro muito bom, e ele escreve sobre o livro de Eclesiastes. E o título do livro dele é Isso é Filtro Solar. A ideia mesmo é que debaixo do sol, exposto ao sol, nós devemos usar filtro solar. O filtro solar é a sabedoria de Deus. Se você ficar exposto a esse mundo sem o filtro solar, sem a sabedoria de Deus, você queima. Insolação mata. E Salomão continua nos mostrando essa questão da tolice em oposição à sabedoria. Ele começou a dizer para nós no verso 10 que a tolice, ela desvia o homem do caminho certo. A sabedoria, ela inclina para o lado correto, mas a tolice é aquela que quando você parece que está no caminho correto, ela te desvia. E lembra, ele começa a dizer que o problema está no coração. O caminho que você está percorrendo só evidencia o que está acontecendo do lado de dentro, só o coração. Então ele vai mostrar para mim e para você que o temor do Senhor nos conduz na caminhada correta, na direção certa, mas a tolice, ela nos desvia, a tolice, ela nos tira da rota, a tolice é uma caminhada, uma estrada extremamente vulnerável e perigosa. Então, meus irmãos, nós vimos isso no capítulo 10 aqui, ele mostrou para nós a respeito dos efeitos da tolice, né, quando nós não nos posicionamos de maneira correta. Ele mostrou isso nos governantes, né? Governantes tolos, que colocam tolos para governar. A gente tem visto tudo isso. Mas Salomão aqui, meus irmãos, ele continua a nos mostrar essa clareza, para que nós possamos olhar para a tolice humana e reconhecer a nossa dependência de Deus, para que nós possamos crer, viver e amar a sabedoria que salva, a sabedoria que dá vida, que é a sabedoria de Deus. Porque tolice, meus irmãos, ela vem de um coração rebelde contra Deus, e ela é destrutiva, ela destrói tanto você quanto aqueles que
que estão ao seu redor, mas a sabedoria de Deus é a única que pode nos livrar, nos trazer vida. Então Salomão aqui ele vai continuar a nos falar sobre a tolice, numa área que eu não vou generalizar, mas talvez eu poderia. Ele vai falar da tolice numa área que constantemente nós caímos. Talvez você percebeu na leitura, se você prestou atenção, ele vai falar da tolice com as palavras, a tolice com a língua. Talvez agora você possa concordar comigo, não pastor, pode usar, porque todo mundo é réu dessa acusação. Ninguém aqui pode levantar a mão e falar, opa, desse mal eu não morro. Em grau maior ou menor, uma hora ou outra, nós escorregamos com a língua. Isso é tolice. Salomão vai mostrar para nós a tolice daqueles que usam as palavras de maneira tola. Nos versos 12, 13, 14 e 20, ele vai mostrar isso para nós. A gente pode perceber que o texto do capítulo 10, ele parece que ele não tem tanta conexão de sequências de versículos. Salomão que usa uma variedade de provérbios populares, ele vai e volta, ele repete, mas a ideia é uma só, ele está querendo mostrar tolice com as palavras, tolice na língua. Eu particularmente confesso aos irmãos que se eu tivesse um sermão pronto, eu não pregaria esse hoje. Esse eu queria pular, esse eu com o maior prazer, né? Quando eu estava estudando aqui, eu fiquei envergonhado comigo mesmo, e eu quero que você, através do Espírito Santo, também possa ser constrangido, para que como eu, esteja se arrependendo, meus irmãos, que é uma área que nós constantemente caímos, uns mais, outros menos, mas todo mundo aqui cai. Então Salomão continua e começa aqui no verso 12, nas palavras do sábio há favor, mas o tolo os seus lábios devoram. Salomão, meus irmãos, como eu disse, ele apontou que o coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda, direções opostas, caminhos diferentes. Jesus ensinou isso lá na frente, essa inclinação do coração para um lado e para o outro. Ele vai dizer para nós, lá em Mateus, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, meus irmãos, nossas palavras são nosso coração em evidência. O que você fala, o que você conversa, é o seu coração em tela. Goste você disso ou não, o meu coração e o seu coração fica evidente, escancarado nas nossas conversas, através das nossas falas. Jesus não mente, a boca fala o que está lá dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, tanto a tolice quanto a sabedoria, elas são impressas e expressas nas palavras que nós dizemos. A gente observa, às vezes com mais facilidade ou com menos facilidade, mas uma sabedoria e uma tolice nas palavras, naquilo que dizemos, não é verdade? Se o coração é sábio, suas palavras são agradáveis. É isso que o texto está querendo mostrar nessa primeira parte. Almeida século 21, ela traduz assim, porque a RA, como nós lemos, ele vai dizer que nas palavras do sábio há favor. Lembra-se, o problema está no coração. O coração evidencia aquilo que está do lado de dentro. A ideia aqui é de favor, não é de alguém que recebe algo de outras pessoas. A ideia aqui, meus irmãos, no versículo, é que as palavras desse sábio aqui, elas são fonte de vida, são agradáveis para os outros. Por isso que há favor na fala, na conversa, nas palavras do sábio. Eu e você devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós usamos a fala para tudo. Quando eu e você queremos fazer alguém rir, nós usamos o quê? A fala. A gente conta uma piada, conta uma história, as pessoas riem. Quando a gente quer um emprego, quando a gente quer um chamego, como a gente quer até mentir, a gente usa a própria boca, a própria palavra. E a nossa palavra, ela evidencia muito o nosso coração.
Por isso que as pessoas mais sábias que Deus tem levantado, Provérbios vai dizer que o coração são como águas profundas, mas o homem de sabedoria consegue trazer à tona aquilo que está no mais profundo do coração. Basta eu e você sentarmos um pouco com homens e mulheres sábias diante de Deus, e Ele consegue extrair os nossos desejos mais íntimos, feios e pecaminosos. Talvez você já se sentiu assim, conversando com alguém, quando você viu, você falou coisa que você normalmente não faria. Pessoas sábias, Deus coloca para que elas nos ajudem a revirar a sujeira que fica naquele fundo da piscina, que aparentemente ela é limpinha, mas aquela sujeira que fica no fundo. A gente guarda coisas lá no fundo, e o coração é a fonte, é a sala de controle, e a boca, ela mostra. Por mais que você diga não, mas Jesus disse que sim, é a sua boca que evidencia as suas palavras, o seu coração. Então, meus irmãos, nós usamos a palavra para conseguirmos tudo que nós desejamos. É a palavra que é o nosso meio de comunicação. Então, a pergunta que eu e você devemos fazer é se nossas palavras, a nossa fala, as nossas conversas, elas são agradáveis ao Senhor. Às vezes a sua mãe já te disse isso, se você é crente velho, como a minha já disse. Jesus pode escutar o que vocês estão conversando? Será que nós estamos alegrando o Espírito que habita em nós? Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito que habita em vós. Será que aquilo que nós temos falado, conversado, pode ser escancarado ao mundo? Será que a nossa palavra, a nossa fala, ela tem edificado as pessoas que ouvem? Você que nessa noite, você pode dizer, não, essa semana, vamos esquecer tudo, vamos falar só dessa semana. Não, vamos ser melhor, vamos melhorar, vamos falar só de hoje. Será que só aquilo que você conversou hoje, só hoje, aquilo que você conversou hoje, trouxe edificação? A conversa foi produtiva? Paulo, ele vai falar de unidade, a partir do capítulo 4 de Efésios, e ele vai falar lá no verso 25 assim, ó, por isso abandonai a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Meu irmão, o relacionamento só dá certo quando nós falamos a verdade. Não existe relacionamento duradouro, ou relacionamento que dê certo quando há mentira. Mesmo que seja uma mentirinha branca, ou mesmo que seja omissão é mentira. Então, meus irmãos, nós temos que entender e nos perguntar, Senhor, Tu me sondas e me conheces, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração. As nossas conversas são agradáveis aos que ouvem? Provérbios 15:1 vai dizer assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como é que tem sido a nossa pronta resposta quando acontece algo perto de nós? Né? No nosso curralzinho, dentro da nossa casa, quando acontece algo que nos desagrada, a nossa palavra é branda? Quando os ânimos estão aflorados, nós chegamos lá para apaziguar, para jogar um balde e acalmar, ou a gente suscita mais ira? Há uma diferença clara na direção das palavras do tolo e do sábio, meus irmãos, e isso fica evidente no nosso coração. Provérbios 15:23, ele continua, ele vai dizer assim, ó, o homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Será que nós temos sido esse portador das boas novas do Senhor, que a tempo oportuno, na hora que convém, as nossas conversas, as nossas ideias são agradáveis aos que ouvem? Provérbios 25:11 continua, vai dizer assim, ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nós estamos desfrutando, exercendo ou exercitando essa sabedoria com a nossa fala? Você tem tido sabedoria? Você tem se mostrado um tolo ou um sábio com as suas palavras? Uma pessoa sábia, meus irmãos, usa suas palavras como instrumento de bênção.
Lembre-se que nossas ações, em muitos casos, não são suficientes para expressar nosso amor. Às vezes as pessoas, com aquele ar de piedade, eu demonstro que eu amo. Meus irmãos, Deus colocou palavras e nos ensinou a nos comunicar. Nós precisamos de ouvir que somos amados, que somos importantes. Tire essa ideia que você demonstra amor com cuidado. Cuidado também demonstra amor, mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor precisam de uma palavra de ânimo. Eu te amo, você é adequada para mim, você é meu número, você é o chinelo velho para o meu pé cansado. Porque às vezes, meus irmãos, nós colocamos na conta dos nossos pais, é porque eu fui criado e meu pai nunca disse que eu te amo. Aí você vai continuar falando que não ama os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Que pena que você não ouviu o amor verbalizado. Que pena, meu irmão. Mas quando você entende o que Cristo fez por mim, por você, o amor evidencia através não só de ações, mas de palavras. Por isso que João vai dizer, não amemos apenas, né, de palavras, mas de fato e de verdade. Há uma necessidade tanto da ação quanto da verbalização, porque palavras são importantes. Palavras é o nosso coração. Eu lembro, no começo do meu casamento, a gente tinha dificuldades, né? Vocês não, vocês são fera, mas eu tinha demais, né? Eu falava um pouco mais do que eu devia. E eu nunca esqueci, uma vez eu e a Janinha orando, e eu não lembro, a gente que fala muito, nosso HD não guarda tudo, né? Mas uma coisa eu guardei, eu orando, e ela falou, não, eu acredito em você. Eu falei, mas por quê? Não, porque quando você estava orando, você falou assim, 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 e eu sei que para Deus você não mente. Eu falei, ela tirou isso da cabeça dela, mas realmente para Deus eu não minto. Eu não devo mentir para ninguém, mas para Deus não tem nem como eu mentir. Mas o fato, meus irmãos, que ela ouvindo a minha oração, a gente orando ali junto, mas ela ouvindo a minha oração, ela se alegrou e se sentiu confortada pelo fato de eu estar orando por ela, pedindo por ela a Deus, falando dos meus sentimentos a respeito dela para Deus. Olha tanto que é importante nós verbalizarmos e estarmos orando, é extremamente necessário, meus irmãos. Expressar amor. Nos relacionamentos nós precisamos, não deixe o seu cônjuge, seu filho, ou um amigo próximo, seu pai, sua mãe, alguém que é amado por você, partir dessa vida sem ouvir o quanto de amor você tem por essa pessoa. Pessoas e mais pessoas, nós temos visto N testemunhos de pessoas que não tiveram a oportunidade de dizer o quanto aquela pessoa era importante e amada, porque ela teve temor de homens, tímido. Às vezes os homens, principalmente nós um pouco os mais velhos, acham que quando você fala dos seus sentimentos, você demonstra fragilidade. Não, meu irmão, você demonstra que você de fato é um homem de Deus, um homem que tem coração de carne. Então, faça isso, faça isso. O Ricken, um comentarista que eu estava lendo, ele nos traz alguns exemplos de um coração sábio. Ele vai dizer assim, um coração sábio é um coração humilde. Um coração sábio, meus irmãos, ele teme a Deus e coloca os outros em primeiro lugar. Lembre-se, Jesus, ele resume o grande mandamento em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Nós vivemos para a glória de Deus e para a alegria dos outros. Nós, na dinâmica, se der, que a minha alegria deve ser em amar a Cristo, viver para Cristo e cuidar daqueles que Cristo tem colocado perto de mim. Então ele nos dá esse exemplo de um coração sábio, é um coração humilde, um coração que entendeu o amor de Cristo e ele dispensa amor. E lembre-se, outra coisa, parênteses, há uma ideia errada na mente do povo, de que amor, afeto, não pode ser mecânico. Às vezes nós precisamos de mecanizar algumas atitudes, para depois ela se tornar natural.
Não ache que você vai sentir para fazer, faça para sentir. É mecânico mesmo às vezes. Vai no mecânico. E depois, em oração, em temor ao Senhor, em sabedoria de Deus, você vai percebendo que o Espírito Santo vai agindo, e aquilo que antes era mecânico passa a ser prazeroso, e de fato uma verdade. Então, faça. Mas é mecânico mesmo. Lembra-se, nós somos quebrados pelo pecado, manchados, e o pecado nos estragou. O pecado fez isso comigo e com você. Ele nos impede de desfrutar da plenitude desse amor. Por isso, vai na força do Senhor. Faça aquilo que Deus nos chama a fazer, cuide, fale, mesmo que seja no começo mecânico. Ele vai dizer que um coração sábio é um coração verdadeiro. Ele usa as palavras de uma forma mansa e suave. Nossa, meus irmãos, aqui é um problema. Tem muita gente igual a Ferrari, igual a Lamborghini, igual a Porsche. Ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Basta um acontecimento, um pequeno deslize ou alguma coisa fora do controle e ele se transforma de um santo a Satanás. Você não consegue nem ver a metamorfose, já quando você percebeu, já está lá. Um coração sábio, ele é verdadeiro, ele é manso. Meus irmãos, ele é suave. Um coração sábio é um coração que ama. Não é apenas um coração que ama de atos, mas ele também é um coração que ama de palavra, de afeto. Lembre-se, principalmente as mulheres, meus irmãos, elas precisam de ouvir. Os nossos filhos precisam de ouvir. Há um problema crônico na adolescência hoje, de filhos que não se comunicam com os pais. E os filhos querem ouvir que são amados e que são aceitos do jeito que são. Não precisam de ser super-heróis, não precisam de ganhar dinheiro, não precisam de conseguir qualquer coisa. Isso é tão interessante que, para pensar, meu irmão, Jesus, quando ele vai começar o ministério, quando a voz do céu vem e todos ali ouvem, esse é meu filho em que me comprazo. Deus não faz nada à toa. Deus está marcando a necessidade e nos ensinando que nós devemos verbalizar. Ele estava comunicando com o filho ali, você, meu filho amado, você foi quem vai cumprir a missão da salvação. Esse é um coração, meus irmãos, sábio, é um coração que ama. As palavras do sábio acompanham a direção do coração. Lembra-se, não é ao contrário. As palavras acompanham o seu coração, e não o seu coração acompanham as palavras. Por isso que eu e você, como crentes, nós temos que buscar a semelhança de Cristo. Será que nós temos comunicado o Evangelho, as palavras como Cristo? Lucas 4, ele vai dizer assim, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam, não é este o filho de José? Meus irmãos, eu fico pensando a maravilha que devia ser você poder escutar Jesus. Para uma declaração dessa aqui, e Jesus era uma pessoa normal como eu e você, ele era homem, 100% homem, 100% Deus, não era 50-50, era 100 homem e 100% Deus, e ele era uma pessoa, um homem comum, e as suas palavras traziam edificação, traziam consolo, curavam. Como é que nós temos feito? Será que nas minhas palavras e nas suas, a favor, edifica aqueles que ouvem? Será que daqui até o dia que a gente morrer, as pessoas que Deus colocou para que nós estivéssemos cuidando, tudo aquilo que vai sair da minha boca e da sua boca vai gerar vida na vida deles? Vai gerar bênção? Vai gerar um bom resultado? Na parte B, meus irmãos, ele vai dizer, mas, do mesmo jeito que o coração sábio inclina-se para o lado bom, para a direita, e o coração do tolo se inclina para a esquerda, as palavras do sábio trazem vida, edificam,
ele vai dizer na parte B do verso 12: mas o tolo, os seus lábios devoram. O coração, meus irmãos, ou a palavra aqui, né? O coração, ele vai acompanhando essa inclinação. Por isso que eu e você nascemos em pecado. A nossa inclinação é pecaminosa. Por isso que não há essa ideia de alguém que não foi regenerado por Cristo correr atrás de Deus. Não. A nossa inclinação natural é pecadora, morte espiritual. O morto espiritual, ele não busca o que é espiritual, ele não vai atrás de Deus. Por isso que Cristo me achou, Cristo te achou. Você nunca achou Deus, não, você não achou ninguém. Se Cristo não tivesse te achado, você estaria perdido até hoje, porque essa era a inclinação minha e sua. Isso é o natural. Isso foi o que a queda fez comigo e com você. E Salomão aqui, ele vai, em todo o restante do capítulo, ele gasta mais tempo falando da boca do tolo do que do sábio. Tiago, lá na frente, meus irmãos, ele expressa essa vontade, esse desejo também, ele fala sobre isso. Eu estou até pensando da gente terminar aqui, eu ir para Tiago, não sei. Mas olha o que Tiago vai dizer para nós, lá no Novo Testamento, Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E ele vai usar a imagem de um leme, né? Um leme, que ele muda a direção do navio. É o nosso coração, meus irmãos. O nosso coração, ele vai mostrar a direção que nós estamos navegando. Se nós estamos navegando para o lado correto ou se nós estamos navegando para o lado errado. Somos todos, meus irmãos, desafiados de alguma maneira a controlar nossa língua. Nós escutamos isso desde pequeno. Nós somos desafiados, a Bíblia nos chama. Olha, aquele que controla a língua é perfeito varão. Ó, a gente faz muita coisa errada, mas a língua, essa língua, ninguém aqui passa ileso. E é uma verdade. Nós somos chamados, convocados a controlar a língua. Ele vai dizer aqui que enquanto há favor nas palavras do sábio, enquanto aquelas pessoas que ouvem o sábio trazem vida para o coração, ele vai dizer que as palavras do tolo devoram. Literalmente as palavras lhe comem. A NVT vai traduzir assim, ó, o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. Jesus, ele traz essa ideia em João 13, 16, 17, 18, se não me engano. Não, eu vim para salvar. Eu não vim para condenar. Aqueles que não creram em mim, não verbalizaram, aqueles que não se inclinaram para mim, esses já estão condenados. Meus irmãos, esse versículo meu pai ensinou para a gente desde pequeno, não sei porquê. Lá em casa era pregado na geladeira, atrás da porta, na sala. Esse Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21 e Efésios 6, 4 a gente escreveu. Que era um dos castigos lá em casa, meu pai falava, escreve, e a gente escrevia, 3, 4, 5 folhas, devo respeitar meu pai e minha mãe, honra teu pai e tua mãe, porque disso, e a gente fazia isso, Provérbios 18, 21, porque a morte e a vida está no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, o sábio come o fruto da sua sabedoria, mas o tolo come o fruto da sua tolice, meus irmãos. Quantos relacionamentos foram destruídos por causa da tolice? Por causa das coisas que nós falamos, quantos relacionamentos foram destruídos, não porque alguém fez alguma coisa, mas é porque alguém falou ou deixou de falar alguma coisa, omissão ou mentira. Nós temos aquele ditado, e nós também somos assim, o peixe morre pela boca. Nós também, meus irmãos, muitas vezes nós tanto morremos quanto matamos por ela. Nós muitas vezes falamos o que nunca deveria ser pronunciado na boca de um crente. Conheço um casal que era assim, ó, vai embora, te odeio, não te amo, não te quero. Você é uma sem vergonha, a pessoa falava para a filha. Você é uma quenguinha, e outras palavras mais pesadas. Uma filha virou uma prostituta. Um dia esse homem pegou a mala e foi embora. Palavras tolas.
que não edificam e que evidenciam o nosso coração. Salomão ele vai continuar a mostrar que a fala dos tolos não são apenas autodestrutivas. Os tolos não se perdem só com a boca, as suas palavras são más, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer no verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Olha a NVT como é que traduz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversas loucuras. A ideia aqui que Salomão está querendo nos ensinar é que as palavras começam com pura tolice, mas elas terminam com loucura perversa. É uma expressão que indica depravação moral e deficiência mental. Pesado. O tolo é assim. Parece que não tem nada a ver o que ele está falando, mas é depravação, é imoralidade. Por isso que eu e você devemos ficar atentos com aquilo que nós falamos, com as palavras que saem da nossa boca. Porque aquilo, meus irmãos, que começa com pura tolice se transforma em maldade e depravação. Começa uma conversinha de menino, boba, de repente vira uma maldade, uma depravação. O Salmo 140, eu disse para vocês que eu tenho uma lista, de versículos. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns versículos que tem na lista da minha parede. Salmo 141, 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Às vezes eu oro, Senhor, e a gente que fala demais, erra demais. Há uma normalidade nisso, Quem fala mais, erra mais. Mas quem fala menos, também erra. Então, a minha oração constantemente, meus irmãos, é: Senhor, põe em guarda, porque de mim mesmo, eu sou camarada do lábio impuro. Salmo 39, 1, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Lembra, o sábio, a palavra tem favor, o tolo, a palavra tem um desfavor para o evangelho. Será que nós temos tomado esse cuidado? Será que o ambiente onde nós... Lembra, meu irmão, lembra, nós somos cristãos, Jesus orou, Pai, não tires do mundo, mas livre do mal. Não tem como eu e você não viver nesse mundo. Às vezes as festas que nós temos que participar dos nossos familiares são festas regradas a prostituição, bebida e outras coisas mais. Como que você se porta nesse ambiente? Aquilo que você conversa diferencia você? Mostra a sua sabedoria ou mostra a sua tolice? E eu e você, meus irmãos, precisamos começar dentro de casa a observar se a nossa fala é tola. Porque essa fala minha e sua, das nossas crianças, dos nossos filhos, que podem parecer coisas bobas, coisas de menino, elas podem tomar proporções que eu e você não sabemos onde ela vai dar. Aquele livro que eu já indiquei para vocês, e reafirmo e indico novamente, Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Leiam esse livro, comprem. Esse livro é espetacular. Paul Tripp aqui, nesse livro Guerra de Palavras, ele nos traz, meus irmãos, um guia prático para discernir a palavra sábia da palavra tola. E ele nos mostra, eu vou ler para vocês aqui, algumas evidências na minha casa e na sua, de coisas que são faladas para nós identificarmos a tolice ou a sabedoria. E ele começa: ouça a fala que ocorre em sua casa. Quanto dessa fala é impactante e indelicada? São frequentes as palavras faladas a partir do egoísmo e dos desejos pessoais? Ocorre facilmente explosões de ira? Os erros passados são geralmente trazidos à tona? Falhamos em comunicar esperança? Falhamos em proteger? Nossas palavras carregam ameaças de que estamos cheios e a ponto de desistir? Pare e ouça, e verá quanto precisamos elevar a nossa fala para alcançar esse padrão de amor, e também quão frequente a verdade que professamos tem sido distorcida pelo nosso pecado. Basta uma semana nas nossas casas, com a atenção e a antena ligada para aquilo que nós estamos conversando,
E a nossa boca vai mostrar o coração, o nosso Deus. Salomão, meus irmãos, ele continua a apontar a tolice nas palavras. O tolo, ele fala o que não deve, ele começa com a tolice que parece que não tem problema, mas é pura maldade, perversidade, imoralidade. E no verso 14 ele vai mostrar a arrogância, a presunção do tolo. Olha o verso 14: o estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O comentarista Phil Hickin, ele diz assim, os tolos fazem alegações arrogantes e atrevidas sobre o que sabem e sobre o que farão, mas eles são incapazes de fundamentar suas palavras com conhecimento ou atos. Nós conhecemos pessoas assim, tolos, que falam, mas não conseguem fundamentar, embasar, principalmente nós que somos cristãos, crentes, que cremos na Bíblia, embasar as suas verdades nas Escrituras. Einstein, ele diz assim, Albert Einstein: somente duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana, e não estou certo quanto o universo. O tolo, meus irmãos, fala daquilo que não entende somente para estar em evidência, como bem disse a palavra. Platão, ele, sábio, há muitos anos atrás, ele diz assim, homens sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos falam porque precisam dizer algo. O tolo, meus irmãos, ele fala demais e ele não consegue guardar a tolice apenas para ele. Ele mesmo nem consegue se passar por sábio, porque a Bíblia diz assim, em Provérbios 17, 28, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Há uma sabedoria aparente quando a gente fica calado, há uma dinâmica que a gente já ouviu, a gente fala isso para os nossos filhos: você acha por que Deus te deu uma boca e dois ouvidos? A nossa dificuldade nos relacionamentos é porque a gente fala demais e escuta de menos. A gente já falou isso em aulas passadas na Escola Bíblica Dominical. O problema nosso é o nosso entendimento. O problema nosso é porque nós falamos e interpretamos. O problema nas palavras. Há uma tragédia nisso, meus irmãos. A arrogância do tolo é o que ele acha que pode até prever coisas que ainda não aconteceram. Né? Já conversamos com gente assim. A pessoa faz uma análise, por exemplo, na política, uma análise na economia, e ele parece que ele tem respostas daquilo que ninguém sabe o que vai acontecer. Pessoas tolas, estamos cercados deles. Pessoas tolas cantam ou contam vitória antes da hora. Antes de concretizar a bênção, ele já sai espalhando para todo mundo. E depois, às vezes, dá errado. Tolice pura. Às vezes a gente faz isso. A gente não consegue guardar a boca e fala mais do que devia, e o tolo põe tudo a perder, porque ele falou demais, né? Isso é perigoso, meus irmãos. Tiago, ele exorta contra esse tipo de tolice. Lembra, a gente já falou sobre isso. Quem é você que vai dizer, vamos para a cidade tal, vamos negociar, vamos trabalhar, vamos ter lucro? Aí Deus fala assim: ei, quem é você? Você é apenas um sopro, você não é nada. Quem é você para determinar algo futuro ou achar que vai acontecer alguma coisa? Quem é você para planejar com tanta destreza e com tanta convicção? Lembra-se, a gente comunica o que está no nosso coração. Às vezes a gente determina algumas coisas e planeja, e a gente não planeja um plano B, porque a gente tem convicção que vai acontecer. Tolice às vezes fazer isso. Nossas palavras evidenciam se falamos em nome de Cristo ou em nome de Satanás. Eu já falei sobre isso, né? As nossas palavras, elas evidenciam ao qual reino nós pertencemos. Você pertence ao reino de Deus, ao reino de Cristo ou ao reino de Satanás? Lembra, na perfeição do Éden, antes da queda, só existia a perfeição da comunicação. Existia uma perfeição na comunicação. Deus falava com o homem falava com a mulher. Não existia pecado, havia perfeição. E é assim no reino de Deus. Perfeição naquilo que você fala e naquilo que você ouve. Até chegar a serpente. E a serpente distorceu a conversa. E aí quando o pecado entrou, agora você comunica
o reino de Satanás, porque a serpente entrou no negócio, o pecado entrou, o pecado agora me contaminou. Como que nós temos evidenciado aquilo que nós conversamos? Você é um arauto do Rei dos Reis ou um arauto do Satanás? Mais uma vez, o Paul Tripp, naquele livro Guerra de Palavras, ele nos ajuda, meus irmãos, a vencer essa guerra de palavra, mostrando que nós devemos escolher bem aquilo que nós falamos. Não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. O apressado, a gente falou isso, né? O apressado, Salomão falou isso, o apressado come cru. Paul Tripp, meus irmãos, leia ele. Ele vai mostrar para mim e para você que para evitar esse mal, essa presunção, essa autodestruição com as nossas palavras, elas devem ser muito bem escolhidas. Ele diz assim, vencer a guerra das palavras envolve escolher as nossas palavras cuidadosamente. Não se trata das palavras que dizemos, mas também das palavras que escolhemos não dizer. Vencer a guerra significa estarmos preparados para dizer a coisa certa no momento certo, exercendo domínio próprio. Significa recusar a deixar a nossa fala ser dominada pela paixão e pelo desejo pessoal, mas em vez disso comunicar os propósitos de Deus em vista. Significa exercitar a fé necessária para sermos parte do que Deus está fazendo naquele momento. Meus irmãos, nós temos que nos atentar para as nossas conversas. O verso 20, Salomão continua, e olha o que ele diz no verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Meus irmãos, aqui Salomão, mais uma vez, ele chama a atenção para um pecado que eu e você devemos recorrer diante de Deus e pedir perdão e nos arrepender constantemente. É esse pecado da minha língua e da sua de falar mal dos outros. O contexto aqui de Salomão, lembra, ele está falando de um rei, governantes que colocam pessoas tolas. Ele está apontando aqui na direção dos governantes, das autoridades. Então ele está falando aqui, não fale dos governos, não fale mal daqueles que ocupam posição de autoridade. Ele está trazendo aqui, dá para a gente aplicar nos nossos dias. Ele vai chamar a atenção para que nós não devemos falar mal deles, nem mesmo em secreto. Olha o que ele vai dizer assim, nem no teu quarto, você sozinho, Ou seja, não é só coisa que você fala, é aquilo que você até pensa. E aí ele usa um provérbio que eu não sabia, mas é mais antigo do que eu e você pensava. Porque ele vai dizer assim, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas, dar notícia das tuas palavras. Isso vale para hoje nós também, meus irmãos. Por isso que Paulo, ele nos chama a orar pelas autoridades, não falar mal das autoridades, não é verdade? Respeitar as autoridades. Qual autoridade? Toda a autoridade que Deus colocou na sua vida, toda, desde o governo, da casa, na igreja, na escola, no trabalho, toda a autoridade, foi Deus quem colocou. Mas será que é assim que nós nos portamos? Porque o tolo, meus irmãos, ele se mostra quando fala mal de alguém, e eu já fiz isso, de vez em quando eu faço, misericórdia da minha língua. Já sofri maus bocados por causa disso. A ideia aqui, meus irmãos, você já falou isso, quem te contou? Passarinho verde. É o mesmo provérbio que Salomão usa aqui. Meus irmãos, nós temos que nos estar atentos a isso aqui. O passarinho verde me contou, ou aquele outro provérbio que a gente usa, as paredes têm ouvido, cuidado com o que você diz. Porque a ideia é que às vezes a gente esquece disso. Você conta alguma coisa para o seu amigo, e você fala aquela palavra, não conta nada para ninguém. Só que você esquece que esse amigo também tem amigo. E às vezes esse amigo, ele é mais amigo do outro do que seu.
E às vezes passa 6 meses, e aquela conversa vai, e aí reverberou a sua conversa fiada, a minha conversa fiada. As palavras que deveriam ser de bênção se tornam maldição, porque nós falamos o que não devemos para quem não precisa, e depois a gente não quer assumir os resultados negativos. Por isso que Provérbios vai dizer assim, ó, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quantas vezes nós nos damos mal, ou já se demos muito, porque a gente falou mais do que devia, né? A cunhada, com o sobrinho, a mãe, aquela coisa, no emprego. Quantas vezes, meus irmãos, a gente tropeçou na língua porque falou o que não devia? Salomão está nos exortando aqui essa noite. Porque, meus irmãos, você só controla as palavras que ainda não saíram da sua boca. Isso você controla. Depois que você falou, acabou. Não tem como você consertar a palavra dita. Não tem como você falar, não é que... Acabou. Por isso que Salomão aqui fala assim, ó, nem no seu quarto, nem tiver ninguém, nem pense, não pense em voz alta, porque a parede tem ouvido, o passarinho verde pode ir lá e contar. Você pode ter um amigo, mas esse amigo é mais amigo do outro, porque 5 meses depois, ou um tempo depois, talvez aquela amizade enfraqueceu, e aquilo que era um segredo, não é mais um segredo, e a pessoa vai te trair, porque você falou o que não devia. Não é porque o outro é fofoqueiro, não, foi você. Não existe segredo contado se o que tivesse que guardar o segredo, tivesse guardado o segredo. Não é assim? Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Por isso que as palavras que edificam e que geram vida, são as palavras de bênção do sábio. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com quem nós falamos, do jeito que nós falamos. No verso 16 e 17, Salomão ele continua a nos mostrar os efeitos da tolice. Agora ele vai mudar um pouco, ele vai dizer os efeitos da tolice na liderança. Vamos esquecer um pouco a língua, né? Ele vai dizer assim, ó, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Mais uma vez aqui, meus irmãos, nós precisamos entender aqui, Salomão tem mostrado a sabedoria para nós aqui, que nem sempre pessoas experientes, pessoas mais velhas, são necessariamente pessoas sábias. Você já deve ter experiência disso, né? Não é porque a pessoa é mais nova, ela é inexperiente, ela não pode fazer tal coisa, e não é porque a pessoa é mais velha, ela pode fazer tal coisa. A gente já sabe que na vida vivida, essa dinâmica não existe. A Bíblia também nos mostra isso, né? E a palavra aqui, hebraica, para criança, ela não se limita apenas à idade baixa, de fato uma criança. Ela, nesse contexto aqui, ela traz a ideia de uma pessoa mais velha, mais imatura. O próprio Salomão, quando ele vai orar para o Senhor, quando ele vai assumir o rei, ele fala, Senhor, eu sou como uma criança. O Salomão não é uma criança quando ele assume o rei, não é? Mas ele está dizendo assim, ó, eu sou imaturo, eu preciso de sabedoria, Senhor. O rei Josias, por exemplo, para a gente ver essa dinâmica, o rei Josias, ele ascende ao trono em Israel com 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, Josias, ele faz uma reforma. Josias, olha para você ver, o rei Josias foi quem quebrou aquela serpente de bronze que Moisés levantou lá atrás. 16 anos de idade. Reformou o culto em Israel. Rei Josias. O maior reformador de Israel foi Josias. 16 anos de idade. Em contrapartida, Roboão, filho do sábio Salomão, assume o trono com 41 anos de idade. O que aconteceu com o trono? Dividiu a nação. Salomão aqui, meus irmãos, ele quer nos apontar que um tolo no governo, ele pode acabar com uma cidade e até mesmo com um país inteiro. Nós temos visto isso na América Latina, e talvez nós podemos ver isso. Quando, meus irmãos, nós temos governantes tolos, nossa missão deve ser a sabedoria de Deus.
Eu vou contar uma história que aconteceu, que é real, para ilustrar melhor qual é o papel da igreja diante disso. Para que eu e você nunca mais na vida, pelo menos vocês aqui em Lucas do Rio Verde, passe a vergonha que nós passamos nas últimas eleições. Esse mau testemunho da igreja evangélica nessa última política. Cambada de gente que diz que é misericórdia, vou até parar de falar aqui. Mas eu quero dar um exemplo claro do que aconteceu e como que a igreja se portou. Carlos XII foi um rei da Suécia, e ele ascendeu ao trono da Suécia com, se não me engano, seus 14 anos, mas na adolescência. Meus irmãos, esse menino, ele agia de maneira tola, ele era um desastre, mas era rei. Ele, por exemplo, sabe o que ele fazia? Ele cavalgava dentro do apartamento da casa da avó dele. Ele saía nas ruas e ele derrubava as pessoas, pisava nas pessoas. Ele ia para a janela do palácio e ficava dando tiro por lá de fora. Ele, quando ele ascende ao trono, ele quebra todo o protocolo. Ele falou assim, ó, é só eu que decido tudo, não preciso de conselheiro, é eu por mim mesmo. Esse adolescente fez esse estrago. E depois vocês leem a história. Só que como que a igreja se portou? Como que a igreja se portou? Reúne-se os pastores de Estocolmo, na Suécia, e eles decidem, no mesmo domingo, pregar Eclesiastes 10:16. É a voz da igreja, a pregação do evangelho. Os pastores sábios não chamaram ninguém para ir para as passeatas. Vamos pregar na igreja, vamos pregar, trazendo a sabedoria de Deus. Lembra, a Júlia falou isso, soberania das esferas. A igreja não intromete na política, ponto final. Soberania de esferas, cosmovisão. Nós vimos isso. Então, meus irmãos, essa é a sabedoria. E no verso 17 ele vai mostrar o que? A sabedoria. Essa é a tolice, né? Ele vai mostrar que a sabedoria dos governantes que não se sentam para beber logo de manhã, para as orgias, mas eles se sentam para restabelecer a força, para planejar como é que a gente vai comandar, como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai administrar a nação, o país. É o que ele diz no verso 17. No verso 15, é bem rápido para a gente, né, eu quis focar mais na palavra, é muita coisa, né? Mas no verso 15, olha o que ele vai dizer aqui no verso 15, ele vai dizer assim, ó, o trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. O tolo aqui, meus irmãos, e você pega o verso 18 e 19 e junta, ele vai dizer assim, ó, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende tudo. A ideia aqui é desse tolo. O tolo é preguiçoso, o tolo ele olha a goteira na casa e ele não deixa para depois. E quando ele vê, desabou o teto, porque ele não cuidou. O tolo é aquele que diz assim, não, o dinheiro é tudo que você precisa para comprar alegria, para comprar a bebida, para comprar as coisas. Dinheiro resolve tudo. É o que ele está dizendo no verso 19 aqui. Esse é o discurso do tolo. Porque a preguiça do tolo o leva a negligenciar as coisas mais importantes da vida. O dinheiro, meus irmãos, ele cega as pessoas. Porque o dinheiro, guardado às devidas proporções, ele pode comprar tudo. E aí o tolo fala, não, eu tenho dinheiro, o dinheiro resolve. E não é assim. E eu e você, meus irmãos, estamos acostumados a pensar em tolice apenas como coisas que fazemos de errado. E não como a causa de fazermos a coisa errada. A tolice, porque está no meu e no seu coração. O verso 15 aqui, ele vai dizer que o tolo se fadiga, ele não sabe nem ir à cidade. É a mesma ideia do camarada que vai dar o machado, que ele disse na semana passada, né? Afia o machado, se você se aperfeiçoar, se você cuidar, se você se atentar, se você buscar sabedoria, afia o machado que você faz menos força. Mas o tolo, ele não consegue achar a cidade. A ideia é, ele não acha direção, ele está sem rumo. O tolo não acha a direção da cidade celestial. A sabedoria, ela te leva a Cristo. A tolice te leva para longe de Cristo. Não seja tolo,
porque a tolice, ela te desorienta, você não acha a cidade. Por isso, meus irmãos, que eu e você devemos nos voltar para a sabedoria de Deus, sabedoria acima do sol. Tome cuidado com aquilo que nós falamos. Salomão já disse isso para nós lá atrás, a respeito do culto. Preste atenção naquilo que vocês falam diante de Deus, porque vocês estão aqui embaixo e Ele está lá em cima. Que sejam poucas as suas palavras. Meus irmãos, as palavras evidenciam o nosso coração. E Deus nos chama essa noite para renunciar e para nos arrepender da nossa tolice. Lembra? O tolo, ele não acha o caminho, e não acha. Ele fica procurando a direção, mas ele não se orienta, porque o caminho dele é errado. O caminho que ele anda é na direção oposta. Lembre-se, meus irmãos, sabedoria não é algo, sabedoria é alguém. Sabedoria é Cristo, é Deus. E é tolice quando você caminha para a direção oposta de Deus. Por isso que eu e você devemos tomar cuidado com as nossas palavras, cuidar do nosso coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele esclarece para nós que se eu e você, com a nossa boca, confessarmos o Senhor e no coração crermos que Deus ressuscitou. Lembre-se, não há uma desconexão naquilo que eu falo com o meu coração, não existe isso na Bíblia. Aquilo que você fala está ligado ao seu coração. Por isso que Isaías vai dizer: Senhor, eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ele está dizendo assim: Senhor, esse povo não é convertido, o coração deles está distante, o coração deles é perverso. Mas com os lábios eles honram ao Senhor, mas o coração está distante. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama essa noite para que nós nos arrependamos da nossa tolice no nosso modo de ver as coisas, principalmente no modo como a gente fala. Que nós possamos recorrer à sabedoria que é Cristo Jesus. Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Por isso que ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, é uma mudança de dentro para fora, e interfere no meu coração, e vai reverberar através da minha vida e das palavras que eu falo. Então que nessa noite nós possamos entender que há esperança para mim e para você, diante da feiura das coisas que nós falamos, das tolices que nós vivemos. Recorramos a Cristo, meu Deus, meus irmãos, que Ele perdoa o arrependido, restaura, e que nós possamos ser restaurados em nome de Jesus essa noite. Vamos ficar de pé? Chamar o grupo de louvor.